Ataque na Argentina. Brasileiro tenta matar a vice-presidente do país, Cristina Kirchner. A Argentina declarou feriado nacional nesta sexta-feira. Na casa do brasileiro foram encontradas 100 balas de arma de fogo. Ele vivia incômodo com lixo e bagunça. Veja também, sobe para 9 o número de cães mortos com suspeita de intoxicação após ingerir petiscos. Dono de Bahia Brasília é condenado a 6 anos de prisão por estupro. Outras 5 denúncias aguardam julgamento. Suspeita de matar a esposa e filha no Japão está no Brasil, diz advogado. Ricardo Salles derruba moto de entregador ao deixar a universidade em meio a protesto em São Paulo. Polícia investiga seguranças por agressão a homem dentro do supermercado em Salvador. Primeiro dia de Rock in Rio, tem gente que chegou 11 horas antes da abertura dos portões. No esporte, Atlético Goianiense vence o São Paulo com folga e leva vantagem de 1 para São Paulo na semifinal da Copa Sul-Americana. E ainda, começa a Copa América de Basquete no Recife. A competição volta para o Brasil depois de 38 anos. Hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022 e o Boletim Brasil está começando. Olá, boa noite para você. Vamos começar o Boletim Brasil de hoje com a notícia do dia. Um brasileiro tentou matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A arma que ele usou para tentar matar a vice falhou no momento do ato. Veja a reportagem. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi vítima de uma tentativa de ataque a tiro na noite de ontem em Buenos Aires. O atirador, um brasileiro de 35 anos, apontou uma pistola para o rosto de Cristina, mas a arma não disparou. Imagens mostram que o brasileiro Fernando Sabate Montiel aparece de gorro preto entre as pessoas que aguardavam a chegada de Cristina em frente à sua casa. O brasileiro estica o braço esquerdo e aponta a pistola na altura da cabeça da vice-presidente. Cristina, ao ver a arma, chega a se abaixar. Ela continuou a acenar livros, tirar fotos e a cumprimentar pessoas após o ataque. Ainda não se sabe qual foi a motivação. Também não há informações sobre um possível depoimento ou declarações do brasileiro à polícia argentina. Os seguranças de Cristina conseguiram deter Fernando com a ajuda dos militantes que estavam em volta da vice-presidente. Em seguida, o brasileiro que tenta acidentes criminais foi preso. Hoje, a polícia argentina encontrou na casa de Fernando, que mora em um bairro da capital Buenos Aires, 100 balas de arma de fogo. A Polícia Federal Argentina, a PFA, apreendeu 100 balas de calibre 9mm na casa do brasileiro, segundo o jornal La Nación. Até sua prisão, Sabate Montiel, nascido no Brasil, estava em um apartamento alugado em um cômodo no município de San Martín, na Grande Buenos Aires. O dono do lugar falou com o diário argentino e contou da surpresa ao descobrir o que o inquilino havia feito. O suspeito morava no cômodo alugado de 15 metros quadrados, no fundo do terreno do dono, havia 8 meses. Até a chegada da polícia, o dono da casa não tinha conhecimento das condições em que vivia o inquilino, entre vários objetos bagunçados misturados com lixo. De acordo com o ministro da Segurança argentino, Fernando já recebeu a advertência por estar carregando uma faca em 2021 e tatuou um símbolo nazista no corpo, e também já recebeu a advertência por portar uma arma perto de onde ele morava. A Polícia Civil informou ontem que subiu para 9 o número de cachorros mortos após ingerir petiscos com suspeita de contaminação. Segundo a delegada Danúbia Quadros, responsável pelo caso, até agora são 6 mortes em Belo Horizonte, uma na cidade de Pinhuí e 2 em São Paulo. Ainda de acordo com a delegada, há outros 6 casos suspeitos de cachorros contaminados na capital mineira e 2 em Goiás. Os tutores procuraram a Polícia Civil para relatar que os animais passaram mal ou estão internados. A Polícia Civil informou também a suspeita de outro modelo de petiscos envolvido na contaminação dos cães. Agora são 3 tipos. Os petiscos que já estavam identificados eram o Dental Care e o Everyday. A outra embalagem formada pela polícia é a Pets Snake Cuidado Oral. Todos são de fabricação da empresa Bassar. Danúbia Quadros declarou que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, é o órgão responsável por realizar a retirada dos petiscos de comercialização e já foi acionado. Em nota,
A pasta disse que o caso está em fase de investigação. A delegada pede para que os donos dos cachorros que tenham identificado o mal-estar ou a internação dos animais depois de ingerir os petiscos caninos entrem em contato com a Polícia Civil para investigação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o empresário Gabriel Ferreira Mesquita, de 37 anos, a 6 anos de prisão, em regime semiaberto por estupro. A decisão da segunda vara criminal de Brasília é de primeira instância e ele ainda pode recorrer em liberdade. Gabriel é o dono de um bar na Asa Norte. Pelo menos 12 mulheres já o acusaram de abuso sexual. No entanto, apenas 6 casos tiveram seguimento judicial e as demais foram arquivados. A condenação é referente a um desses processos. As outras 5 denúncias ainda estão sendo analisadas pela Justiça. A defesa de Gabriel informou que vai recorrer da decisão e alegou a inocência dele. Segundo o advogado, a Justiça ignorou as contraprovas produzidas no processo. O dono do bar é acusado de cometer estupros entre 2015 e 2018. No entanto, os boletins de ocorrência só foram registrados em 2019, depois que uma mulher expôs o caso em uma rede social. Anderson Robson Barbosa, procurado pela polícia japonesa, suspeito de matar a esposa e a filha, está no Brasil, de acordo com o advogado Hélio de Matos Venâncio. Apesar da confirmação, o advogado do suspeito não informou em qual cidade Anderson está. As vítimas foram achadas mortas com sinais de facadas dentro do apartamento da família no dia 24 de agosto. Ainda segundo o advogado, Anderson disse que encontrou a esposa e a filha mortas após chegar no trabalho e fugiu do Japão por medo. O suspeito é natural de Londrina, no norte do Paraná. As vítimas são Manami Arakami, de 29 anos, e a filha Lily, de 3 aninhos. Imagens divulgadas pela polícia de Osaka mostram Anderson pelo aeroporto de Narita no dia 22 de agosto. De acordo com a imprensa japonesa, dias antes da morte da filha e da esposa, Anderson pediu dispensa de 2 semanas do trabalho. Desde então, ele não foi mais encontrado. A seguir, Ricardo Salles derruba moto do entregador ao deixar a universidade em meio a protesto em São Paulo. Polícia investiga seguranças por agressão a homem dentro de supermercado em Salvador. No primeiro dia de Rock in Rio, tem muita gente que chegou 11 horas antes da abertura dos portões. Vamos agora com imagens de Boa Vista, capital de Roraima, e a gente volta já com o Boletim Brasil. Estamos de volta com o Boletim Brasil com a seguinte notícia. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, derrubou a moto de um entregador após sair da universidade na zona sul de São Paulo na noite de ontem. O motociclista quase foi atingido. Salles, que é candidato à Câmara dos Deputados, esteve na Universidade ESPM para participar de um evento. Na saída, foi alvo de protesto de estudantes. O motociclista estava na moto quando foi atingido pelo veículo do político, que acelera e sai sem prestar socorro. Na manhã desta sexta, o ex-ministro postou a imagem de um carro com o vidro quebrado. Não é possível saber, no entanto, se é o mesmo carro e se o vidro foi quebrado com o impacto da moto. Ele também postou um vídeo em que um homem se apresenta como motociclista atingido no vídeo e conta que perseguiu o carro depois do episódio e recebeu todo o suporte de Salles para cobrir os danos à motocicleta. Em Salvador, a polícia investiga 2 seguranças suspeitos de agredir um jovem dentro de um supermercado nesta quinta. De acordo com a polícia, a vítima fez uma compra no estabelecimento, mas foi informado pelo caixa do estabelecimento que o débito não havia sido registrado. No entanto, ao chegar em casa, o cliente verificou a fatura do cartão, que confirmou a compra. Depois de fazer a checagem em casa, o homem retornou ao estabelecimento para fazer a reclamação e teria sido agredido pelos seguranças. Não há detalhes se ele pagou pela compra 2 vezes ou se a deixou no local. Quando os homens tentaram levá-lo para uma sala, a vítima acionou a polícia militar, que levou todos os envolvidos para uma delegacia. A vítima vai passar por um exame de corpo de delito e imagens de câmeras de segurança recolhidas para ajudar na investigação. E hoje começa o Rock in Rio e tem gente esperando na fila há 11 horas antes do portão abrir. O sol nem tinha nascido na cidade do rock e já havia gente esperando a abertura dos portões.
O engenheiro elétrico Gabriel Ramos, de 29 anos, foi o primeiro a chegar à Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Ele saiu de casa em Nova Iguaçu à meia-noite, chegando na fila às 3 da manhã, 11 horas antes da liberação das catracas. Às 9h30, eram pelo menos 100 pessoas debaixo do sol, esperando dar 2 da tarde. Gabriel e a maioria dos madrugadores estampavam a adoração ao Iron Maiden e headliner da noite dedicada ao metal. Hoje, a programação já teve Black Pantera, mais Devotos, Metal Allegiance, Sepultura, Living Colour mais Steve Vai, Bullet for My Valentine, Iron Maiden. E ainda hoje teremos Ananda, Renato Ratier vs Diego Ascioli, Len Faki, Dream Theater. Essas são algumas atrações de hoje do Rock in Rio. A seguir, a semifinal brasileira da Copa Sul-Americana teve um Atlético Goianiense conquistando uma vantagem importante sobre o São Paulo. E ainda, a Copa América de Basquete que está acontecendo no Recife. Voltamos já com o boletim. Estamos de volta do boletim com a semifinal da Copa Sul-Americana. Ontem teve um confronto brasileiro entre Atlético Goianiense e São Paulo em Goiânia. Vamos ver os gols. O Atlético saiu da frente com Jorginho aos 11 minutos. O São Paulo empatou com Luciano aos 23 minutos. No segundo tempo, Shailon colocou o Atlético na frente de novo. Para fechar, Léo Pereira marcou o terceiro gol e fechou o placar. Atlético Goianiense 3, São Paulo 1. No jogo de volta, o Atlético pode perder por até um gol de diferença que se classifica para a final da Copa Sul-Americana. Agora vamos trocar de esportes, vamos para o basquete. Está acontecendo a edição 2022 da Copa América de Basquete no ginásio Geraldão, no Recife. 12 seleções iniciaram os jogos nesta sexta-feira e a competição vai até o dia 11 de setembro, quando será disputada a final. A primeira fase tem 3 grupos de 4 equipes que se enfrentam entre si. Passam para o mata-mata as 2 melhores de cada. Além dos 2 melhores terceiros colocados. As quartas de final, semifinais e final são decididas em jogo único. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e são comercializados pelo site da bilheteria digital. No grupo A estão Brasil, Uruguai, Colômbia e Canadá. No grupo B, Ilhas Virgens, República Dominicana, Argentina e Porto Rico. No grupo C, México, Venezuela, Panamá e Estados Unidos. Já aconteceram alguns jogos hoje. A Colômbia derrotou o Uruguai por 70-64. A seleção mexicana derrotou os Estados Unidos por 73-67, sendo a maior surpresa da noite. E nesse momento o Brasil está jogando contra o Canadá e por enquanto vence por 27-22. O boletim fica por aqui. Uma boa noite e até semana que vem.